Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, eu estou fazendo esse vídeo para as duas escolas, né? Não só para os estudantes, mas para vocês pais, para vocês interessados. Meu nome é Israel, sou professor de Sociologia, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente sou professor do Estado, atuando na cidade de Guarani e também em Tocantins. E dando aula para os primeiros e terceiros anos do ensino médio, Sociologia. Como é sabido de todos, infelizmente, né, esse ano nós estamos passando aí por essa pandemia, né, causada pelo vírus, né, da Covid-19 e que afetou, né, drasticamente nossas relações sociais. Né? Então, uma dessas questões que o vírus, né, essa pandemia trouxe foi a modificação, né, da escola, né, do nosso trato hoje com os alunos, com a escola, que nós estamos trabalhando de forma online, né? E o Estado, né, disponibilizou materiais para que a gente possa realizar esse trabalho, que nós chamamos esses materiais de PETs. E eu achei interessante que os PETs, né, trouxeram temas relevantes para discussões sociais. Só que, obviamente, né, como são materiais, né, que tem um tempo ali para ser discutido e trabalhado... Tá travando um pouquinho. Não, sem problema. Travando um pouquinho. Tá, não, sem problema. Esses temas tá travando um pouquinho, tá, gente? Mas não, é normal, viu? É tecnologia, agora nós temos que se adaptar a usar tecnologia, então se travar um pouco, não se preocupe aí. Então, esses temas eu achei relevante trazer uma discussão mais aprofundada, já que o PET traz, mas assim, de uma forma mais corrida, então eu pensei, vamos aprofundar mais essas discussões, e usando, né, essa ferramenta que é a tecnologia, né, e pensei em chamar alguns amigos e amigas, né, para discutir esses temas, né. E um que eu até está no terceiro ano, que é sobre a discussão sobre minorias. E lembrando que minorias, né, os meninos aí que tiveram aula comigo, minorias não é questão, falando politicamente, não é questão de quantidade, e sim é uma questão de que como esses grupos se organizam na nossa sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos negros no Brasil, nós não estamos falando necessariamente de uma minoria, né? Os negros hoje no Brasil ocupam quase 54% da população. Então, necessariamente não é uma minoria. Mas ele é uma minoria, né? São grupos de minorias politicamente, nas organizações sociais. Assim como quando a gente fala das mulheres, que são a maioria da população, mas que não ocupam, né, os espaços políticos da nossa sociedade. Assim como quando a gente fala dos gays, dos indígenas. Então, não necessariamente nós estamos falando de quantidade, mas sim, né, da posição que esses grupos ocupam na nossa sociedade. E aí o PET traz essa discussão, mas eu pensei, vamos aprofundá-la. E para isso, para discutir sobre isso, eu trouxe uma grande amiga minha, né, contemporânea de curso, né, da UFV, formada em Ciências Sociais, hoje também professora de Sociologia pelo Estado, e estudante de Direito pela UFOP, pela Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje nós vamos discutir, né, qual que é o papel do direito na tentativa de organizar, né, a nossa sociedade, já falando nessa questão das minorias, já que essas minorias não conseguiram ainda, né, ocupar os espaços devidos, e aí como que o direito entra nessas questões. Esse ano, por exemplo, né, tivemos, né, a questão racial muito em pauta, principalmente pelo caso do George Floyd, que foi assassinado, né, por policiais lá nos Estados Unidos, e isso gerou, né, uma onda de protestos, né, Vidas Negras Importam, né, que se estende até hoje. Depois tivemos outro caso de um jovem que levou 7 tiros, né, nas costas por policiais também, e desencadeou uma série, né, desde do George até agora, né, de protestos nos Estados Unidos, reedificando, né, essa melhoria, né, no trato às pessoas negras, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tivemos, né, vários casos de racismo esse ano, como, né, o entregador do iFood, né, que foi, né, agredido verbalmente, né, pela pessoa que ele foi entregar o produto. Tivemos também o caso de uma mulher que foi
agredida pela polícia, né? Até de forma muito parecida com o caso do George Floyd, né? Tivemos também, falando de minorias, também tivemos o caso agora recente de um influencer nordestino que foi agredido, né, pelo fato de ser gay, sofreu uma homofobia, né, foi espancado. Tivemos também agora recente o caso de uma outra influencer, da Mari Ferrer, que foi estuprada, e mesmo tendo vídeos, gravações de mensagem, né, e mesmo assim o juiz inocentou a pessoa que estava sendo acusada de cometer esse crime contra ela. Também, né, infelizmente não deixando para trás, a questão indígena, né? Só em 2019 nós tivemos, né, um número exponencial de líderes indígenas assassinados. Então, esse tema, né, infelizmente, se torna cada vez mais importante a sua discussão. Então, sem mais delongas, né, quero chamar a Brena para essa discussão e já trazer uma problemática para ela, né? Por que que o direito tem que, né, intervir nessas questões na nossa sociedade, né? Por que se faz tão necessário essa intervenção do direito? Mais uma vez, obrigado por estar aqui, ceder seu tempo, e deixo você agora nesse questionamento aí, nesse primeiro questionamento. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade de debater, de ter essa visibilidade, né? Porque é um tema que é muito caro para mim, muito porque eu também estou envolvida nessas causas, né? Uma mulher feminista, e também porque, como professora de sociologia de uma região periférica, né, de Ouro Preto, e da rede pública, e estudante de direito, né, são coisas que sempre são assuntos que sempre surgem e sempre trazem muita discussão e assim, até mesmo revolta, né? E aí, a primeira coisa que eu preciso falar, além de agradecer pelo convite e tudo mais, é que, assim, eu sou professora de sociologia, né? E aí é comum as pessoas já me conversarem comigo, né? De trazerem perguntas jurídicas sobre determinados assuntos, sendo que eu sou apenas uma estudante, né, do direito, né? Então, eu não sou aqui professora de direito, né? Eu não tenho formação para isso. E tudo que eu apresentar hoje vai ser um olhar sociológico sobre as questões do direito, né? É o que eu faço na sala de aula, porque pensando que o direito ele ele interfere diretamente na sociedade, e pensando que a sociologia é uma ciência totalmente teórica, né? E aí meus alunos, eu acho que os seus também, né, Israel, às vezes têm dificuldade de ver as coisas na prática. Então, sim, usar o direito é um instrumento muito interessante, né? Então, por isso que, às vezes, eu trago esses assuntos do direito, né? Sempre fazer uma abordagem sociológica. Porque a sociologia, ela ajuda a gente a perceber, por exemplo, que o direito, por mais que ele traga um status assim de autoridade, né? Se uma pessoa está discutindo numa mesa de bar e traz uma lei, né? Ah, mas isso aqui é assim porque da lei tal tá falando isso. Ela traz um discurso de autoridade, né? E aí a sociologia, ela nos faz perceber que nem sempre esse discurso é um discurso positivo. É um discurso que vai acertar, né? O direito, ele erra muito. Ele erra, a gente tem essa dificuldade em acompanhar as mudanças da sociedade. E aí a importância da sociologia nesse sentido é crucial, para que a gente não caia em determinadas armadilhas, né, de achar que o direito é uma disciplina autônoma, é uma disciplina que não precisa dialogar com outras disciplinas, né? Muito pelo contrário, porque se ele atuar, se o direito atua isoladamente, a chance dele exercer violência sobre as pessoas é muito grande. Então, eu na posição de professora de sociologia e estudante de direito, eu tô naquela situação assim, eu tô de olho nesse rolê aí, que não é bem assim, a gente tem que ser crítico, né, com as coisas, né? Mas aí, pensando agora na pergunta que questionamento que o Israel me fez. Por que o direito interfere, né?
E aí, quando ele veio me convidar para falar aqui para vocês, ele falou comigo assim, que é muito comum o pessoal falar assim, mas se já existe o homicídio, por que Exatamente. criar a história de feminicídio, né? Uhum. Se já existe, se você não pode ofender a pessoa, né? Para que eu Uhum. tenho que Criar a criar lei uma do lei racismo, né? específica Uhum. de injúria racial? Racial. Se já está na lei, né? Se eu não posso bater em ninguém, por que tem que existir uma lei de homofobia que, né? Então, assim, Uhum. sendo que as coisas poderiam ser só, tipo, agressão, no geral mesmo, né? Porque aí protege todo mundo, protege seres humanos, né? Aí aquela discussão assim, eu não sou feminista, eu sou humanista, Humano. Somos né? E todos seres aí humanos, fica, né? somos todos seres humanos, né? Por que o direito interfere nessas coisas? E aí é importante a gente refletir logicamente. Porque o direito, gente, a tendência do direito é que ele sempre esteja atrás das mudanças da sociedade. E aí o aplicador do direito ele tem a necessidade de sempre estar observando essa sociedade, mas dificilmente ele acompanha lado a lado. É importante que ele esteja atrás, né? E aí os movimentos sociais eles são muito importantes para cobrar essa atualização do direito, né? O movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, né? O ideal seria que precisasse, né? Mas o direito, a gente vai ver isso mais à frente, ele sempre é importante que ele não passe por cima, né, dos desejos das pessoas, né? E aí, o que acontece? Pensando que, por exemplo, no homicídio, né? Homicídio é uma lei geral. Acho que todo mundo sabe o que é homicídio, né? Você matar, né? É proibido matar as pessoas, né? E aí, pensando na observação da sociedade, o aplicador do direito percebe o quê? Que a simples lei, a regra geral, não está sendo suficiente para proteger determinadas pessoas que têm determinadas características. Aí vou dar um exemplo. Eu sou de Ouro Preto, então vamos supor que em 2019 a gente faz uma estatística, isso é trabalho do sociólogo, né? A gente faz uma estatística e pesquisa assim, quantos homicídios aconteceram em 2019 em Ouro Preto. Aí nós chegamos à conclusão que nós percebemos que tiveram 100 homicídios. Muita gente. A gente foi morta em Ouro Preto. Hipotético, tá, gente? Hipotético. Aí, vamos supor, hipoteticamente, que dessas 100 pessoas, aí é o trabalho do sociólogo, olha, faz um recorte de gênero. Dessas 100 pessoas, 80 foram mulheres. Aí a gente já fica assim, opa, peraí, as mulheres estão morrendo mais. Aí, olhando para essas mulheres, dessas 80 mulheres que morreram, que foram mortas, né? Nós percebemos, hipoteticamente, que nessa estatística, 60 mulheres morreram em função dos seus relacionamentos, né? Em situações muito parecidas. Pelo ex-marido, pelo ex-namorado, pelo algum familiar. Ou seja, morreram em função de serem mulheres, né? Por ocuparem um papel de gênero na sociedade. Então, assim, morreram dentro de um relacionamento, porque o cara não aceitou, né? E pensando, sempre estou dando um exemplo de relacionamentos heterossexuais, né? Uhum. Então, em função de. Então, o direito, os movimentos sociais, o que eles fazem? Mostra para o direito assim, ó, as mulheres estão morrendo mais. Vocês têm que dar atenção para a gente. Tem alguma coisa que não está colando aí nessa regra geral que não está impedindo as mulheres de morrer. Entendeu? Dessas 100 mortes, 80 pessoas foram mulheres e 60 mulheres foram em situações muito parecidas. Morreram por serem mulheres. Morreram em função do machismo. O machismo está presente na morte dessas 60 mulheres. Então, direito, o que você pode fazer para ajudar a gente? Para mudar essa realidade? Né? E aí o direito vem com a interferência. Aí cria a lei do feminicídio, né? Que serve para proteger as mulheres
que são atacadas em função de serem mulheres. Quer dizer que mulher é mais importante que homem? Né? Não quer dizer, né? Porque a pessoa fala assim, todos são iguais perante a lei, não tem essa, né? Não tem essa de fazer isso. Mas, na verdade, quer dizer, a única coisa que isso quer dizer é que foi constatado que as mulheres, em função das suas características de gênero, né? Elas morrem mais em função de serem mulheres. Entendeu? Então, o movimento social, ele trabalha dessa forma. Ele busca o direito para que o direito possa dar um olhar específico para determinadas pessoas, de determinadas camadas sociais. Então, o mapa da violência que saiu esse ano, ele mostra que as mulheres morrem mais, né? Isso aí não é hipotético, isso é real, né? E que as mulheres negras morrem mais ainda, né? E aí, olha o papel do movimento social nesse sentido de pressionar o direito para proteger essas mulheres negras e fazer com que a lei de racismo, que é prevista desde a Constituição de 88, né, que é um crime imprescritível, ou seja, você pode cobrar ele a qualquer tempo. Você sofreu racismo hoje, daqui 50 anos, você está chateado com esse rolê, quer cobrar, você pode cobrar, você pode ir atrás do seu direito. É imprescritível, né? E é inafiançável, ou seja, você não pode pagar fiança aí, né? É para se livrar da penalidade, né? Então, assim, aí a importância do movimento social buscar o direito para... Porque, gente, olha, as mulheres negras não estão sendo protegidas pela lei de feminicídio, né? Porque elas continuam morrendo mais. Então, é importante essas... Aí a mesma coisa é feita com... a homofobia, né? A questão da... Com a homofobia, né? Com a lei da homofobia, a lei Maria da Penha, né? Por que existe a lei Maria da Penha? Aí, às vezes, muita gente pergunta assim, tem a lei Maria da Penha, mas tinha que ter a João da Penha também, né? Claro, gente, que existem... É claro que existem situações, casos concretos, assim, no direito acontece. Eu já li decisão judicial em que o juiz, ele deu direito ao homem, né, fez a equiparação, né, porque ele sofreu a violência dentro do relacionamento doméstico, né? Mas por que existe a Lei Maria da Penha, mas não existe a Lei João da Penha, né? Por quê? Gente, porque foi percebido... Olha, historicamente, a gente não pode ser desonesto. A gente precisa observar que violência doméstica acontece prioritariamente com mulheres. E aí, quando você faz o recorte racial, recorte econômico, você percebe que são, que a maioria ainda vai se intensificar cada vez mais, quanto mais pobre a pessoa for, né? Ou o caso da mulher negra, que é menos protegida ainda, né? Então, assim, é uma questão que é de olhar para aquele determinados grupos que, em função das suas características mais específicas, sofrem mais, são menos protegidas pelas regras gerais do direito. E aí, pensando, gente, que o direito ele não serve só para penalizar as pessoas, né? A gente acha que é só para isso, só para obrigar você a fazer algo ou deixar de fazer algo ou te prender. Não. O direito também ele tem um caráter pedagógico. Então, quando ele traz a lei do feminicídio, ele também mostra para a gente, ajuda a sociedade a entender o quê? Fazer números, criar números que possam mostrar para a sociedade que as mulheres são mais, né? Para ensinar para a sociedade que a gente precisa olhar para essa realidade específica, que é o fato das mulheres morrerem mais. Excelente. Excelente, Brena. Mas, dando continuidade, pensando nessa questão assim, de que o direito tem que olhar para esses grupos, né, que não estão sendo atendidos pela sociedade, aí eu trago outra questão. Por que, né, na nossa sociedade, falando da brasileira, por que certos grupos estão conseguindo ter seus direitos, né, atendidos, como, por exemplo, né, agora a questão da homofobia, apesar de
muitos protestos, né, de grupos conservadores e de certas religiões, né, hoje a homofobia está tipificada como um crime de racismo, né? Ainda não existe a lei da homofobia, né? Mas agora a homofobia já se encaixa como um crime de racismo, então a pessoa já pode ser penalizada, vamos falar assim. Mas, por exemplo, outras questões, como a questão do aborto, por exemplo, ainda não se popularizou, ainda não, as mulheres não conseguiram ainda ter essas demandas ainda atingidas, né? Então, por que certos grupos, mesmo sendo impopulares em suas demandas, conseguem atingir seus objetivos, claro, com N problemas, né, N falhas, mas conseguem ser ouvidos e outros ainda têm tantas dificuldades de serem atendidos? Aí eu faço um convite para a gente ter imaginação sociológica. Porque o que é imaginação Stuart sociológica? Mill, né? É a gente Stuart Mill. observar. Stuart Mill. É você observar o fato e observar todos os contextos que rondam esse fato, né? Quem é? Né? Então, assim, vamos pensar o seguinte. O movimento negro é um movimento que já existe no Brasil desde 1500, né? Exatamente. E aí e o movimento feminista, esse movimento feminista que a gente conhece, assim, que é mais que a gente vê na mídia, né? Que existem outras vertentes, tá? Eu tô falando desse específico. O movimento feminista, teve início lá na década de 70 na Inglaterra, como movimento sufragista. Né? E principalmente com as reivindicações eram a gente quer direito de trabalhar e direito de votar. Quem eram essas mulheres que estavam exigindo direito de trabalhar, né? Quem eram essas mulheres? Né? Eram as mulheres negras? Não era. Porque as mulheres negras sempre trabalharam. Sempre tiveram esse direito de trabalhar. Quem eram essas mulheres? Eram as mulheres brancas. Né? E quando elas exigiam o direito ao voto e tal. Então, assim, a gente tem que entender que dentro das minorias existem novas ramificações. Então, assim, olha, de 70 para hoje, 2020, olha o tanto de avanço, né, que o movimento feminista já conseguiu conquistar, né, com a lei, por exemplo, no Brasil, da Penha, uma série de coisas que protegem a mulher. Mas olha o tanto, um pouquinho, comparado ao movimento negro. Quais foram os avanços que o movimento negro conseguiu atingir? Por que isso? Será que isso é à toa? Né? Será que isso é à toa? Então, assim, eu sou mulher branca, eu tenho noção que por ser mulher, eu sofro mais com machismo que um homem, né? O homem também sofre com machismo, tá? Falando isso porque o homem também sofre muito com machismo. Mas eu sofro mais que um homem. Masculinidade tóxica, que eu né? sendo mulher. Exatamente. Só que eu sendo mulher, eu sofro muito menos que uma mulher negra. Mulher branca, eu sofro muito menos que uma mulher negra. Então, quando a mulher branca na Inglaterra vai para a rua e queima o seu sutiã e exige seus direitos, né? A chance dela ser mais ouvida do que uma mulher negra é muito maior. Então, pensando aí a questão da homofobia, né? Caiu um pouquinho, pessoal, mas tá voltando já. Um problema Voltou? de sinal aqui, mas já voltou. Voltou. Desculpa, pessoal. Tá. Voltamos. Pensando em questão da homofobia, né? Hoje também a homofobia, como o Israel bem pontuou, ela é tipificada e tal. Mas também, além disso, os homossexuais já adquiriram o direito de ter suas uniões consideradas união estável, né? Poder casar, ter o direito de casar. Quem é esse gay que está pedindo isso? Quem é? Eram duas mulheres. Então, se você for fazer a pesquisa aí, né, dever de casa para vocês. Quem foi o primeiro casal gay que conseguiu casar no Brasil? Você imagina duas mulheres? Você imagina que são dois homens? Se você acha que são dois homens, você imagina que são dois homens negros ou você imagina que são dois homens brancos? Então, tenta pensar sobre isso. Por quê? Então, assim,
dentro da ideia dos grupos minoritários, vão existir uma série de outras ramificações. É como se você tivesse... É como se fazer uma listinha de coisas, né? É igual aqueles memes que a gente tem, assim, cálculo de privilégios, né? Você tem mãe junto em casa, você nunca tem que trabalhar para ajudar em casa, né? Você nunca, né? Uma série de coisas. Você fez cursinho de inglês. São cálculos de privilégios, né? Então, quando um homem branco, ele se entende como homossexual, por exemplo, ele faz parte de uma minoria homossexual. Mas ele não deixa de fazer parte de um grupo dominante, que é o grupo masculino, né? E branco. Que torna essa pessoa muito mais ouvida do que outras. Então, pensando no aborto, por que o aborto ainda tem essa coisa, né? Tem esse problema sério? Será que realmente é proibido no Brasil? Será que ele é? Né? O aborto é crime, a mulher pode ser presa e tal. Quantas mulheres você viu presa? Aborto. Você já viu, Israel? Não. Você já viu? Nunca soube. Eu nunca Não. vi. Eu nunca soube. Será que é porque essas mulheres nunca fizeram, né? Então, assim, a minha hipótese, e aí a minha opinião, a minha hipótese é porque ou elas morrem. Geralmente a mulher periférica, né? Que faz. Ou elas morrem, ou elas têm condição de pagar uma clínica. Que não é barato. Exatamente. Eu acho que, né, é a minha opinião. Ou elas morreram porque... Então, assim, né, é complicado, porque como é que a gente vai conseguir ser ouvida, né? Então, existem várias... Então, o movimento social, ele precisa criar essas ramificações. O pessoal fala assim, quando o movimento feminista se separa, né, fala em movimento negro, ele está perdendo fogo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Essa criação de que tem que ser uma coisa única para todo mundo, que precisa atingir todo mundo, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. As pessoas sofrem por características muito próprias. Existe a construção de uma ideia de que determinadas pessoas são inferiores do que as outras, mais inferiores que as outras. E vende-se a ideia, então, para mim, que sou uma mulher, eu tenho noção que eu sou uma mulher, que eu vou sofrer muito com o machismo. Mas para mim, da vida inteira, que mesmo sendo mulher, eu tive sorte de nascer branca. Isso foi vendido para mim. Então, eu não posso entrar no movimento feminista e falar assim, somos todas iguais, queridas. A gente é igual. A gente está aqui lutando pelos mesmos direitos, sendo que não é assim. A realidade não é assim. A forma como eu vivencio o machismo é completamente diferente como uma mulher negra vivencia o machismo. Assim como uma mulher lésbica vivencia a homofobia de uma forma completamente diferente do que um homem gay, né, que vivendo a homofobia. Então, esse é o meu recorte. Por que né, os homossexuais já conseguiram alguns avanços, né, e atrás fica o movimento feminista, né? É muito em função disso. Isso é porque a gente nem falou do movimento indígena, né, dos indígenas no Brasil, né, que não são vistos nem como pessoas. Na maioria das vezes não são vistos nem como pessoas, né? Nem como humanos, né? São infantilizados, né? Que são, assim... Bestializados também, ao mesmo tempo. Bestializados, são tratados... E, assim, desde este movimento social indígena, desde sempre, gente. Desde quando chegaram os portugueses aqui. Eles estão em luta. O Raoni ele é um líder indígena. Tem uma série na Netflix que chama Guerras do Brasil. E a primeiro episódio. Fica aí a indicação, ele fala assim, pessoal. Primeiro episódio, Guerras do Brasil na Netflix. Ele fala assim, indígena, né? Por que você tá me olhando com essa cara? A gente tá em guerra. Ele fala desse jeito. A gente nunca deixou
de estar em guerra. A gente sempre o Brasil hoje, neste momento, está em guerra. Está em estado de guerra com o povo indígena desde 1500, né? Então, assim, essas pessoas são ouvidas, olha só, não é porque tem tempo já que a galera já tá lá, não. Né? A mulher branca, ela só é feminista porque ela não conseguiu, ela não concorda com os termos do contrato do capitalismo, né? Ela não concorda, porque a parte dela não tá legal, né? Mas quando a mulher branca é feminista e não se coloca pensando no feminismo negro, ela tá fazendo um papel aí de dominadora, né? E aí é importante a gente analisar isso. Excelente, excelente. E por último, né, eu queria trazer esse questionamento também, porque nos últimos anos nós tivemos a onda aí do chamado politicamente correto, né? Do que pode ou não falar, né? O que não se expressar. Esse ano tivemos a questão da lei da fake news, que gerou também bastante repercussão positiva e negativamente. Então, por que eu não posso postar o que eu quero? Por que eu não posso dizer o que eu quero? Sendo que eu tenho liberdade de expressão. Vários humoristas, né, foram, né, processados por cidades, até pelo próprio Estado, como foi o caso da Danilo Gentili, né, ameaçado de prisão. Tivemos agora o caso do Léo Lins, né, também foi ameaçado de processo por uma piada. Então, trago para você esse questionamento aí. Qual que é o limite do direito, então? Até que ponto o direito pode ou não cercear a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade enquanto pessoas, né? Qual que é esse limite aí do direito? O que você pensa sobre isso? Então, aí a gente tem que pensar aqui, né? Porque vamos usar os argumentos que as pessoas usam, né? Todo mundo é igual perante a lei, né? Artigo 5º da Constituição, todo mundo sabe de cor, né? Todos somos iguais perante a lei. E a gente vive numa democracia. Eu tenho liberdade de expressão, certo? Então você está aí usando dois princípios básicos da democracia, que é a igualdade e a liberdade. Quando a gente pensa no direito, para que o direito ele não seja autoritário, para que ele não seja arbitrário, né? Porque, assim, os juízes, os advogados, os promotores, são pessoas, suas opiniões, suas religiões, né? Sua forma de ser no mundo. E, assim, a chance de um juiz não ser neutro na aplicação do direito é grande. Então, a lei ela precisa ser pensada para tentar evitar isso. Então, uma das coisas não existe direito, não existe hierarquia entre eles, né? Igual e livre, as duas coisas têm que andar lado a lado. Não existe hierarquia entre uma coisa e outra, tá? Então, qual que é o limite disso? Aí o pessoal fala assim, hoje não pode falar nada, é mimimi, que não sei o que. Na minha época, a gente podia brincar, hoje não pode. Qualquer piada você pode... Eu nem posso mais mandar minha mulher lavar vasilha, parar de brigar comigo e lavar vasilha. Nem posso mais. Nem posso ver uma foto de uma mulher gorda na internet e ela tá horrorosa, que estria nojento. Né? Eu nem posso mais, gente. Não posso mais fazer uma cantada para uma mulher, né? Não posso comer. Como é que eu vou... não posso fazer um elogio, né? Como é que eu vou... Ela não aceita, as mulheres hoje não aceitam, as pessoas não aceitam. Então, assim, qual que é o limite disso? Né? O que a gente tem que pensar é o seguinte. Pensa aí, igualdade e liberdade. O que é a liberdade de expressão? É você poder expor sua opinião. Então, por exemplo, vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo vamos supor que alguém publica na internet que mulher feia tem que pagar imposto. Eu acho que mulher feia tem que pagar imposto. Você acha que isso é liberdade de expressão ou é discurso de ódio? Porque quando você passa, né, do limite, que a gente chama de abuso de direito, né? Você tem o direito a e passando desse limite a gente chama de abuso de direito. Quando ele se torna abuso de direito, vira discurso de ódio. Então, vamos supor que tem que pagar imposto. Aí um monte de gente ri, acha engraçado, e faz os comentários, tal. Se você se sentir ofendido, ou ofendida, né, no caso, ofendida com isso, me desculpe, isso é liberdade de expressão. Primeiro que mulher feia é um termo geral, né? Então,
Então, se você se identificou com esse termo geral, assim, isso é liberdade de expressão, infelizmente não tem muito o que fazer, né? Agora, se a pessoa publica assim na internet, eu acho que o Facebook tinha que proibir mulher gorda postar foto de biquíni. Isso é liberdade de expressão ou discurso de ódio? Aí como é que a gente entende que isso é um discurso de ódio, tá? E aí é muito fácil de entender, porque não basta só ofender alguém, tá? A gente tem que entender o discurso de ódio como quando, lembra os preceitos? Igualdade, liberdade, você tem liberdade de expressão, mas você tem que ver o outro como igual a você. Uma pessoa que tem os mesmos direitos que você. Então, quando você usa a sua liberdade para dizer que outra pessoa tem menos jeito que você, ou que qualquer outra pessoa, você está fazendo um discurso de ódio. Então, quando você diz que uma mulher gorda não deveria postar foto, deveria ser proibido que elas postassem foto de biquíni, você está considerando que ela não tem o mesmo direito que mulheres magras, ou que você tem de postar foto de biquíni, né? Sim, e aí, esse é o limiar, esse é tênue que a gente não pode passar por ela. E aí, assim, vocês são cobrados, estudantes, nós somos, né, todo mundo é cobrado, mas assim, para quem é estudante, o estudante ele vai ser cobrado com relação a isso na redação do Enem, por exemplo. Ele não pode ferir os direitos humanos. O que é ferir os direitos humanos? Você não pode escrever na sua redação, por exemplo, que você é contra a reforma agrária que prevê que uma porcentagem do território brasileiro é determinado para os indígenas. Você não pode dizer isso. Porque você está mostrando que eles têm menos direitos que você, porque você tem o seu pedaço de terra, né? E pensando na história, pensando na conquista de direitos e tal. Então, assim, aquele grupo ele precisa desse tipo de reparação. Então, quando você vai ser cobrado com relação a isso. Então, é importante você levar em consideração a liberdade de expressão e respeito à igualdade. Porque só assim que a gente consegue viver uma democracia. Só que, assim, aí conselho meu, né? Conselho meu, Brena, eu, professor e tal. Conselho meu. A gente não pode mais, e agora, na pandemia, né, está evidenciando, a gente não pode mais se dar ao luxo de achar que a gente tem um manto sagrado da internet nos protegendo. É ou não é, Israel? Exatamente. A gente não pode se dar ao luxo mais. Hoje, isso já era, né? Que a gente chama de cyberespaço, né? A internet, ela não é uma sociedade paralela. Ela é uma extensão da sociedade mesmo. É uma extensão. Hoje, a gente está aqui... Exatamente. Hoje a gente está aqui, eu e Israel, a gente sentar, estudar, pensar o que a gente vai conversar. Por quê? Não pode se esconder por trás da ideia de que estamos na internet e achar que pode fazer coisas diferentes do que a gente faria presencialmente. Exatamente. Hoje as pessoas trabalham na internet, hoje as pessoas, né, fazem uma série de coisas. Então, não há que se falar em liberdade de expressão na internet que não seja a mesma presencial. Você fala... Então, se você vai publicar alguma coisa na internet que você acha engraçado, pense. Você faria isso se você tivesse cara a cara com alguém? Né? Essa opinião, ela vale se você tiver que subir num palanque para falar sobre ela? Ela valeria? Você teria essa coragem? Então, assim, a gente não pode achar que a internet é um negócio, um limbo que ninguém tem obrigação com o que fala. Ela é sociedade também. Ela é sociedade também, ela também exerce influência na como a gente se relaciona, né? Gente, tem gente que termina namoro porque o namorado visualizou e não respondeu. Entendeu? Curtiu a foto de outra pessoa. Curtiu a foto de outra pessoa. A internet é sociedade também. Ela também exerce influência na nossa vida. Né? Então a gente tem que atuar da mesma forma. Sim, e durante muito tempo ficou essa ideia de que a internet era uma terra sem lei, né? Poderia ser totalmente livres na internet. Só que agora, né, essa discussão até que não é de agora, né? Já é uma discussão faz um tempo já, né? Aqui no Brasil, desde que aconteceu aquele caso com a Carolina Dickmann, já começou essa discussão, né? Do que pode ou não, né? Ser
postado ou passado pela internet, e hoje já temos até várias leis, Quando né? vazou as fotos dela, né? Exatamente, né? Então já temos várias, já temos aí algumas leis, né, específicas tentando cercear ou não o que nós podemos fazer. Então essa ideia de que a internet é uma terra de ninguém já é uma ideia bastante ultrapassada, até porque já temos aí o direito já cerceou algumas coisas aí do que podemos ou não falar e promover na internet, né? O próprio YouTube mesmo, né, no início agora já está meio fechado, você pode fazer isso, você pode postar aquilo, então é interessante. Exatamente. Breno, então, achei o papo bastante interessante, bastante esclarecedor, espero que para você que esteja vendo esse vídeo também, eu pretendo, né, realizar outros debates não, né, outras conversas com a própria Brena também, sobre outros temas, e sempre trazendo esse olhar sociológico sobre essas problemáticas que, né, o PET, né, trouxe, e esses temas que o PET vem trabalhando. Então, quero agradecer aí a direção das duas escolas, tanto da escola, né, José Alvarez, quanto da escola Dr. João Pinto, de Tocantins, e a outra de Guarani. Então, quero agradecer por ter cedido esse espaço aí nos grupos, e dizer que uma sociedade que não consegue refletir sobre si mesmo é uma sociedade que não consegue avançar, né, em suas problemáticas, e, né, não consegue avançar enquanto conjunto, né? Então é importante sempre te trazer um olhar crítico, um olhar sociológico sobre a nossa constituição de sociedade e as nossas problemáticas. Não é isso, Brena? O que você tem para dizer aí, despedindo da galera também? Pensar que a gente tem que ocupar esses espaços, né? A gente precisa estar nesses espaços. E outra coisa, a gente tem que votar em representantes, pessoas que nos representam. Né? Então, se você é mulher, vota em mulher. Se você é mulher negra, vota em mulher negra. Se você é homem negro, vota em homem negro. E comece a ocupar esses espaços. Ah, mas não tem ninguém que me representa. Então, você se representa. A gente tem que ser a nossa cidadania, porque se a gente for esperar, lembra que no início eu falei, né? Que o direito não acompanha a sociedade. Porque se a gente for esperar que o direito crie as regras, ele se antecipe à sociedade, a chance dele ser autoritário é muito grande, né? Se ele se antecipar. Então, e quem são os juízes, desembargadores? Quem são os promotores hoje? Né? Eu não tenho pesquisas aqui, então vou falar a minha hipótese, né? A minha hipótese é que são homens brancos, de classe média alta. Então, assim, será que se mulheres não tivessem ocupado esses espaços, a gente teria conseguido tantos avanços nos direitos das mulheres? Né? Então, a mesma coisa. Hoje, as últimas eleições já tiveram casos de indígenas que foram eleitas para senador, tá? É isso aí. É isso aí que tem que fazer. Ocupar esses espaços para que a gente possa avançar, como o próprio Israel falou, avançar. Excelente. Então, mais uma vez, queria agradecer a Breno. Muito obrigado por ter cedido esse tempo aí. Eu que agradeço. E dizer que vamos voltar, espero continuar esse projeto. Peço desculpa aí pelos probleminhas técnicos, né? Infelizmente, ainda a internet brasileira, no geral, ainda não é uma das melhores, né? O que atrapalha bastante esse trabalho nosso aí, né, de forma online. Mas espero que tenha ficado claro aí a nossa conversa, e espero em breve retornar aí com uma outra conversa com a própria Brena ou com outros amigos, tá bom, galera? Abraço, fique com o Já, paz. Tchau. Tchau. Paz.